acho que a gente podia abrir duas coisas aqui para quem está nos assistindo entender. Primeiro, falar assim, rapidamente sobre a tese em si, se vocês quiserem, mas em resumo geral, porque eu acho que a tese é muito conhecida já. E depois a gente trazer mais para a questão do ICMS incidente. Assim, por que a gente tem discutido a questão do gross-up e por que o ICMS a ser excluído seria o gross-up, né? Outra coisa para vocês já quiserem aproveitar o embalo e falar gross-up é um termo que a gente... É isso que eu ia falar, acho que é bom comum, explicar gross-up. Né? Mas tem muita gente que fala, puxa, gross-up, o que é o gross-up? Né? E aí surgem, a partir disso, vários debates. Puxa, aqui eu já ouvi vários clientes dizendo isso, aqui eu nem gross-up o ICMS, aqui eu tenho preço tabelado, por exemplo. Então, assim, o que é o gross-up? Como é que funciona esse mecanismo? O que é o cálculo por dentro do ICMS? E por que a gente tem dito, o mercado tem olhado com cuidado, temos discutido que o ICMS a ser excluído é o tal do ICMS grossapado. Eu não sei qual de vocês querem começar pela bagunça, mas a gente começa por aí. Eu queria só fazer uma linha do tempo, para que todo mundo tenha na cabeça todos os eventos, porque o que me parece relevante, né? Em 2017, a gente teve a conclusão do julgamento do tema 69, no qual ficou estabelecido que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 2019, a gente teve a edição da IN 1911, no qual a Receita Federal interpretou a decisão do Supremo e falou que deveria ser excluído o ICMS recolhido da base de cálculo do PIS e da COFINS. Naquele momento começou uma discussão se o ICMS recolhido que deveria ser excluído da base do débito também deveria ser da base do crédito. Em 2020, tivemos o julgamento dos embargos de declaração no tema 69, no qual o contribuinte questionou, Supremo, qual é o ICMS que eu tenho que excluir? O destacado ou o recolhido? Porque a Receita Federal está entendendo que é o recolhido e eu entendo que é o destacado. Então, é um ponto que eu acho importante, Guilherme, porque não foi feita uma pergunta aberta, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal não é um órgão consultivo. Então, foi perguntado para ele, destacado ou recolhido? Um ou outro. Um ou outro. E ele respondeu, destacado. Então, em 2020, julgados embargos de declaração, e é esclarecido que o ICMS passível de exclusão é o ICMS destacado. Salvo engano, em 2021, gente. Eu também acho que é 21. É 2021. Também. Acho que é março. Que eu também achei, eu mas acho que é março de 2021, estamos aqui falando de 2020, mas estou aqui na cabeça que é março de 2021. Eu caminhei aqui, mas enfim. Em dezembro de 22, a gente teve a edição da IN 2121, alterando esse conceito. Porque a IN 2121 veio e trouxe que seria possível excluir o ICMS incidente da base de cálculo do PIS da COFINS. E ela foi além, alterou também o artigo 3º e diz que deveria ser excluído também o ICMS da base de cálculo do crédito, né, do PIS da COFINS. Tivemos a MP 1159, 20 de dezembro, que por uma questão ali da própria Câmara, né, foi replicada na MP 1147, que foi convertida na Lei 14592, que é o que temos hoje. Então, por que eu quis fazer essa linha do tempo? Porque, primeiro, nossa discussão lá atrás era da exclusão do ICMS, mas não foi discutido qual ICMS seria excluído. A Receita Federal, quem trouxe uma interpretação tendenciosa no sentido que seria o recolhido. E restrita, né? Restrita, sentido, exato. Obviamente. Daí foi ajuizado embargo de declaração, no qual foi questionado, o Supremo Tribunal Federal foi questionado sobre destacado ou recolhido, e ele disse que era o destacado, e posteriormente o próprio legislativo entendeu que seria o incidente, que é o positivado hoje na Lei 14592. Acho só interessante adicionar que a resposta do Supremo é muito mais não é o recolhido do que é o destacado, né? Exato. Eu também acho isso, Daniel, porque quando a gente faz uma pergunta para o Supremo, ele vai responder aquilo que lhe foi perguntado. Né? O exemplo disso é quando a gente, olhando para trás, né, você tinha uma decisão do Supremo falando que não incide ICMS nas operações de transferências. Isso já existia, você tinha a súmula 166, você teve uma repercussão geral em 2020, mas se você buscar, você vai encontrar uma decisão falando de qual é a base de cálculo. Por quê? Porque foi perguntado para ele qual é a base de cálculo. Ele não falou que não tinha incidência. Ele falou que a base de cálculo é X. Isso significa que tem incidência? Não. Significa que se tiver incidência, seria essa.
Então, isso ilustra que ele responde o que lhe é perguntado, mas ele não é um órgão consultivo. Então, feito todo esse apanhado, e voltando lá para 2017, quando o Supremo entendeu que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, ele entendeu que qualquer ICMS deve ser excluído da base de cálculo. Não teria resquício algum de ICMS dentro da base de cálculo. E isso fica claro porque, numa metodologia, por uma métrica constitucional, o ICMS compõe sua própria base de cálculo, e isso é o cálculo do GROSSAP. Né? Ou seja, antes de aplicar a alíquota, eu tenho que incluir o próprio ICMS na base de cálculo, e daí sim eu aplico a alíquota. O método de cálculo é numa base 100, se eu tenho uma alíquota de 18, ao invés de eu fazer 100 vezes 18, eu vou fazer 100 dividido por 0,82, e o resultado disso eu calculo com 18. Isso é o GROSSAP. Mas o que significa? Que a norma constitucional fala que o ICMS deve compor a sua própria base de cálculo. Então, o que é aquilo que eu estou incluindo na base de cálculo? ICMS. O GROSSAP é o quê? ICMS. Assumindo a premissa que o Supremo Tribunal Federal, lá em 2017, diz que o ICMS não deve compor a base de cálculo, não nos parece incrível entender que eu tenho que grossapar para depois excluir. Mesmo porque uma metodologia de GROSSAP com posterior exclusão não nos parece que cumpriria com o que foi dito pelo Supremo, mas, pelo contrário, faria com que eu estivesse apropriando crédito de ICMS. Porque nesse cenário, de fato, o que eu estou excluindo da base de cálculo é como se fosse um crédito, que é a metodologia do PIS/COFINS ordinário. Eu aproprio um crédito que deduz da minha base de cálculo da venda. E não é isso que o Supremo entendeu. O Supremo entendeu que não deve compor. Então, na nossa visão, quando o Supremo Tribunal Federal diz que o ICMS não deve compor a base de cálculo, que foi o traduzido como a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos parece que seria traduzido corretamente como uma não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E uma não inclusão, considerando a norma constitucional, pressupõe que eu não tenha que fazer a inclusão do ICMS, o GROSSAP do ICMS na base, para daí sim calcular o PIS e COFINS. Então, ao invés de eu ter um preço grossapado com ICMS, PIS e COFINS, eu vou ter o preço grossapado com PIS e COFINS e vou aplicar a alíquota de PIS e COFINS. Eu vou chegar no meu valor de PIS e COFINS. Ah, mas ICMS? Daí sim. A base do ICMS você vai pegar o preço, grossapar ICMS, somar aquele valor de PIS e COFINS, e daí não é alíquota, é valor, né? Porque o GROSSAP efetivo faria com que você carregasse para dentro ali também, de fato, um valor a mais. Você somaria aquele valor de PIS e COFINS recolhido e calcularia o ICMS. Nesta metodologia, nos parece que a gente está dando efetividade à decisão do Supremo Tribunal Federal e excluindo o valor do ICMS da base de cálculo. Todo ele. Não deixando qualquer resquício ali e nem operando o ICMS como mero crédito numa sistemática de abatimento.